Olá, meu nome é Daniel Fattori E eu sou o Nelson Gaudio. e esse é o podcast Em Série. Olá pessoal, e aí, como vão vocês? Bem-vindos aí a mais um podcast em série. Aqui quem tá falando é o Nelson Gaudio e hoje a gente vai falar de uma série aí, Legends of Tomorrow. O que é o Legends of Tomorrow? Ela é mais uma das séries derivadas do Arrowverse. Para quem não conhece, o Arrowverse é o universo que permeia aí os personagens da série Arrow, também da CW. A CW é o canal principal aí onde passa essa série nos Estados Unidos. Eu chamaria já Ela. de DCverse, mas Quem sabe a gente não consegue ignorar um pouco essa coisa do Arrow, né? E sair dessa linha, né? Alguns personagens da Legends of Tomorrow vieram do Arrow, alguns personagens vieram do Flash, que também faz parte do universo, né? E acho que o caminho deles é bem esse mesmo, né? Se a gente pensar que já existe a animação lá da Vixen, que também é baseada no mesmo universo, a gente já tá num DC verso série, né? eu acho que Por sim, assim ainda dizer. mais por conta do Legends of Tomorrow, que acaba Uhum. introduzindo tipo muitos novos conceitos e coisas do comics, né, dos quadrinhos que a gente não tava vendo nas outras séries. Sim. Então, não sei até onde vai esse universo DC na TV, mas ele tá cada vez maior, né? Agora com Supergirl se introduzindo nos outros universos também. Supergirl a gente já sabe que a gente não sabe nada, né? Mas ela vai estar no universo aí, né, da CW. De alguma forma, bom, o Flash já teve a participação, então a gente já sabe que existe uma possibilidade do multiverso conter ela, mas a gente não sabe em que sentido que vai fazer parte agora. Eu, honestamente, sim, por mais que eu goste dos crossovers que existem aí, né, dos personagens irem de uma série a outra, eu não sei se seria tão interessante a Supergirl participar tão ativamente do universo desse Arrowverse aí, né? Não sei, Eu acho que vai ser só. como já era antes, né? Muito pontual, né? Uhum. Sim, uma Senão o Flash participação. chegava em Star City, ganhava de todos os vilões e voltava pra casa e acabava a Arrow, né? O que agora pensando parece ser uma boa ideia, né? Cara, vamos torcer, vamos falar isso pra todo mundo e ver se a gente consegue que isso Fazer uma aconteça. petição, né? Fazer uma petição, fazer um Reddit, um subreddit específico pra isso, Total. né? Então, pra quem quer conhecer o Legends of Tomorrow, os desenvolvedores aí, eles são muito próximos também do que a gente já tinha com Flash e Arrow, que é o Greg Berlanti, o Mark Guggenheim, tio Guggen, pros íntimos, É. é, que é a pessoa mais, como eu posso dizer assim, ele não tem padrão, né? O cara, uma hora ele é um hit and miss assim absurdo, uma hora ele acerta, outra hora ele erra, né? Impressionante. E ele não admite os erros dele e é bem De desbocado, né? forma alguma, mas é tudo orgânico. É, totalmente orgânico. Tem o Andrew Kreisberg e o Phil Klemmer. Toda essa Klemmer, acho que galera é aí é esse, uma né? galera, é a patotinha desse universo CW e quadrinhos, né? Todos Sim. participaram das outras séries anteriores. Eles estão todos vindo de uma forma ou de outra, ou como produção executiva, ou produção. Eles estão, né, juntos ali, né? Todos eles. É tudo mesma patota, deve visitar os mesmos restaurantes e de domingo fazem churrasco no quintal de cada um, cada domingo na casa de um, né? Na casa ou na mansão, né? Tipo, Olha, provável. Como showrunner, né? Que é, como a gente já falou nos outros episódios também, que é a pessoa responsável, digamos, pelo direcionamento da série, a gente tem o Phil Klemmer, que foi editor de Veronica Mars, que acho que você pode falar mais do que eu de Veronica Mars, que eu honestamente nunca fui atrás. Eu vi que a atriz da Veronica Mars tá numa série nova, não tá? ela tava numa série, mas eu não sei como é que tá hoje em dia. Ela tava naquela, como é que é? House of Lies, uma coisa assim, né? Não lembro agora o Ah, ela nome. tava no House of Lies, tá. Ele foi Era story um. editor dessa série, não nem sei o que seria essa função, né? Mas se é alguma função realmente importante, o cara é Uhum, muito bom, porque a série é muito boa. sim.
E também trabalhou com Chuck. Chuck teve um cult following, né? Ele teve assim, foi uma série bem cultzinha, né? Teve bastante gente que gostava. Eu cheguei a assistir alguns episódios na época, mas não achei tão assim legal. Né? Tem a Tomorrow People, a Tomorrow People também é nova, né? É a versão nova, não? Sim, é um negócio novo lá. Eu não fui muito atrás. Essa Tomorrow People acho que ela já teve algumas versões antes, entendeu? Ela tipo era uma série dos anos 80, 90 e depois teve uma versão mais recente que é essa que acho que ele trabalhou. E também trabalhou com a Forever. Eu não sei qual que é essa Forever, você sabe qual que é? Você chegou a ver? Não cheguei. Eu desconheço, então honestamente não sei dizer sobre essa série. Nada. Todos esses, além do Phil Klemmer aí, todos esses Uhum. caras já trabalharam em muitas séries, né? A gente tá Uhum. comentando mais especificamente dele, que é o principal. Sim, mas... que é o showrunner, sim, né? É. Mas assim, o Guggenheim a gente sempre fala, né? Ele tá no Arrow, tá no Flash, teve outras coisas antes. O Berlanti, ele trabalhou no Dawson's Creek, né? O infame Dawson's Creek. Infame, como infame, velho. Você quer morrer, caralho? Por que você faz umas Quem quer coisas me matar dessas? especificamente? Ah, meu. Um dos 10 ouvintes que a gente tem. Que assistiram Dawson's Creek, né? Que assistiram Dawson's Creek, exatamente. Então, o... Dawson's Creek é ótimo. Mas assim, são pessoas com bastante histórico, né, em séries, né? Não dá pra nem dizer que tem pouca gente com experiência aí. E aí, o que mais a gente pode falar? Vamos falar um pouco de contexto, né? Quem Agora são os falar direto da personagens? série. Personagens. Essa série ela tenta e consegue, né? Tenta o quê? Ela trabalha com um tema que as séries, algumas tentaram em algum grau falharam. aí, e algumas falharam. Que é essa coisa de lidar com equipes de heróis, né? O Arrow começou sozinho, né? E agora ele tem o time Arrow lá. O Flash sempre teve ajuda de pessoas também. Até mesmo o Supergirl, né? Se você pensar, quase nenhuma série de super-herói. O super-herói ele é igual nos quadrinhos em que ele por si só consegue ter as atitudes heróicas dele, né? Ainda que nesses exemplos, sei lá, o do Flash, eles são só suporte lá dele, né? No Arrow, mais ou menos. Suporte. Pode ser, mas eles são tão suporte quanto os caras da Buffy eram suporte, vai. Sim, o que eu acho que é legal no Legends é que eles realmente é uma equipe no sentido Vingadores, no sentido X-Men. Pode ser. Tem uma diferença Liga mesmo. da Justiça. Uhum. Cada um tem um papel essencial e cada um tem um papel ativo também, né? Acho que esse que é o diferencial. E todos têm poderes, né? E todos têm. Poderes e habilidades, né? Porque 3 aí não tem, né? Sim, eles usam armas poderosas. Eles 2 usam armas e uma é uma assassina, né? Tem essa. Tem um treinamento. Que ressuscitou, né? Isso não foi um poder que ela tem, né? E pra todos os fins e efeitos, os gaviões também, né? Ressuscitaram, né? De alguma forma. Eles têm poderes, né? Você pode não chamar eles de poderes. Não, eles têm, com certeza tem, né? Não é qualquer um que faz uma asa nascer nas costas aí, por aí. Que você não sabe de onde que veio e como é que ela passa pela roupa sem destruir a roupa, né? Mano, ela aparece e ela é uma invocação de poder, né? Você tem que acreditar nisso. É uma energia, né? Suspensão de descrença, velho. É isso aí. Total. Então, vamos falar um pouco dos personagens, né? Primeiro a gente tem o professor Martin Stein. Acho que vale a pena a gente pulou um pouco de falar um pouco da premissa, né? Premissa? Que é a ideia que um dos personagens principais... pode falar. Então, é o Rip Hunter, que é um cara que vem do futuro pra juntar uma equipe, dizendo que tem um vilão, que chama Vandal Savage, que nesse futuro do qual ele tá vindo, ele dominou o mundo e escravizou a humanidade. E não só isso, também como matou a família do Rip Hunter. Então ele tá atrás de encontrar esses caras super poderosos dessa época, que é a nossa, né? Pra formar uma equipe e prevenir que o Vandal Savage faça domine o mundo, escravize a humanidade. Então essa é a premissa básica do primeiro episódio mesmo, né? Sem spoiler nenhum que eu falei agora. Sim. Que eles poderiam ser heróis no tempo deles, mas a promessa do Rip é que eles se tornem lendas.
E aí você Por começou isso, a falar de alguns já, né? Então, sim, Professor como Martin Stein, você ia falar, né? antes de eu ser grosseiramente interrompido, Tive que interromper mesmo, né? nós temos o Professor Stein, que ele é digamos que uma das metades do personagem Firestorm, que no Brasil é conhecido como Nuclear. É. Eu não prometo que eu vou lembrar todos os personagens em português, principalmente o Heatwave, eu não lembro como é que ele chama em português, eu tô com preguiça de procurar agora. Também não sei. Foguinho. Temos o Ray Palmer, que Até é o agora, Átomo. O Martin Stein começou no Flash, né? Ele apareceu na primeira temporada do Flash, Então. e em que ele aparecia já como na história, no arco do Firestorm, só que a segunda metade não era o Jackson, né? Sim. O Jax. Então, pra quem assistiu Flash, já vai Flash conhecer alguns personagens. já vai conhecer isso desde a primeira temporada e tem a ver até com o final da primeira temporada também. Né? Aí o Ray Palmer que você falou surgiu no Arrow, né? Surgiu no Arrow na terceira temporada de Arrow, se eu não me engano. Ele surge como um bilionário genial. Eu quero falar aquele termo que você sabe bem, mas eu não vou. Você sabe qual que é. Você sabe muito bem. Ele nasce aí, começa como interesse amoroso da Felicity, né? Uhum, sim. E ao longo da temporada no Arrow lá... a gente tá meio que semi-spoilando, mas nem tanto, né? Se você está interessado no Legend of Tomorrow, isso já tá dado já, né? Não tem... Sim. Pra quem... Né? Uma armadura estilo Homem de Ferro. Pra quem vai assistir essa série, provavelmente pode encontrar alguma dificuldade, porque os personagens todos já vão ter um histórico trabalhado de alguma forma em alguma das outras séries. Então ela, assim, os Gaviões, todos já tem histórico pronto, né? Não, os Gaviões eles surgem, né, no Flash e no Arrow, né? A minazinha surge mesmo, né? Mas e o Carter depois e a primeira história do Vandal Savage também acontece no crossover da temporada, né? Tem isso mesmo, é verdade. A gente parou no Ray Palmer, né? Ele desenvolve a armadura, ele tem a habilidade de encolher, basicamente, e ele tem um laser, né, que eles falam só depois, mas ele tem uma habilidade de soltar rajadas lasers pela palma da mão, ou pelo ele voa, corpo, solta lasers, sei lá. E é isso. É isso aí que ele faz, né? E fica pequeno. Então ele é uma mistura de Homem-Formiga com Homem de Ferro. Pronto, falei. Sim. Basicamente. E além dele a gente tem o Rip Hunter, que o Daniel falou também, já que é o cara, ele é um senhor do tempo, não confundir com o Doctor Who. Ninguém tá confundindo com essa série, não. Não, até mesmo porque é outra coisa totalmente diferente, né? Olha, você tá correndo perigo, hein, cara? Você tá querendo criticar várias séries hoje, hein? Né? Você é procurado pela fandom do Doctor Who e do Dawson's Creek, né? Que vai se juntar. Primeira fusão do fandom de todas as séries, né? Exatamente. O Rip Hunter ele faz parte de uma, entre aspas, polícia do tempo, né? Sim, que controla viajantes do tempo, por assim dizer, e evita que exista qualquer tipo de alteração, né, nessa linha do tempo, por assim dizer. Então já fica claro, né, logo de cara que ele tá fazendo algo, ele quer fazer algo que não deveria, né? Tipo, não se pode mexer na linha do tempo e ele tá justamente querendo fazer isso. Sim. Então, mesmo que a humanidade seja destruída, segundo os Time Masters, você não pode interferir. Sim. Bom, e além do Rip, a gente tem a Sarah Lance. Sarah Lance também surge no Arrow. Ela aparece na segunda temporada do Arrow, né? Acho que sim, Morre na terceira. Spoiler era pra vocês. Cada um com seus problemas. Se você tá vendo o nosso podcast sobre Legends of Tomorrow, essas coisas, né, já estão no Legends of Tomorrow, né? Sim. Você já chegou nessa série, não adianta, cara. Você vai ter que saber isso. Inclusive, é tão
É tão premente isso que faz parte da história do arco dela, essa questão dela ter morrido e ressuscitado, né? Ah, No Legend sim. of Tomorrow. Sim, sim, Então, com a partir do certeza. momento que você viu o primeiro episódio, você já sabe disso, né? Que isso exatamente. E ela é uma É, assassina, né? Hoje em dia, uhum, pelo menos, ela é uma assassina sim. treinada pela Liga dos Assassinos. Que também faz parte integral da terceira temporada do Arrow. Sim, a Liga dos Assassinos famosa para quem acompanha o Batman. quadrinho do Batman e para quem ignora a série Gotham também. E Tem Liga dos Assassinos na Gotham? não tem, mas tô dizendo, né? Ah, Por isso tá. mesmo. Eu Por acho que não favor, tem, né? né? Mano, Cada vez que eu por vejo uma favor. notícia, acrescentou alguma coisa, velho, É, nesse por negócio. favor, velho. Eu vou ignorar essa informação. Mas é Temos isso. também o Jefferson Jackson, que é o Jax, que é a segunda metade do Firestorm. O Firestorm ele tem uma história bem peculiar, que ele é, na verdade, a formação de duas pessoas, um corpo e uma mente, sendo compartilhados. Sim. Então é o Professor Stein com o Jax. O Jax é o piloto, digamos assim, e o Stein está ali como uma subconsciência falando com o Jax enquanto eles formam e materializam o Firestorm, o nuclear. E até é interessante, quando a gente falou de Flash, né? A gente estava Uhum. comentando naquele episódio, né? O quanto que não era tão fiel na época, né? O que eles faziam. E eu Sim. acho que no Legend of Tomorrow se aproxima, tá cada vez mais se aproximando do que eram quadrinhos. Eu pretendo falar um pouco mais depois no Não, eu desenvolvimento nem vou da falar a coisa, questão dos mas. poderes agora, é falar mais a questão de que o que é legal do Uhum. Firestorm, Não, né? sim, sim. É É que. que o moleque, ele é muito impulsivo e ele é Uhum. meio quer fazer as coisas na hora, de qualquer jeito, e o Professor Stein é um pouco mais pensante, quer resolver as coisas Extremamente arrogante, né? extremamente arrogante, ele tá sempre desdenhando as coisas que o Jax fala. Uhum. Sim. E quando eles estão atuando como Firestorm, o Professor Stein fica enchendo o saco ali na mente dele, né? E isso Sim. vai mudando bastante ao longo da temporada, a gente fala melhor Eu posteriormente. vou falar depois que a gente começar a falar da série em si, a gente fala melhor disso. Mas, além dele, a gente tem os Gaviões, que são um dos pontos focais aí da série também. Que basicamente toda a premissa da série, como o Daniel disse, que tem a ver com Hip Hunter e a busca pelo Vandal Savage. O Vandal Savage ele é um assassino, já falando do Vandal Savage, né? Ele é o assassino da primeira encarnação dos Gaviões no Egito Antigo. Basicamente. Super fácil de entender, super tranquilo para o público que não está acostumado com quadrinhos, né? Tá? Não é nada assim absurdo. E o que acontece é que ele é imortal, né? E para ele ter essa imortalidade, ele tem que matar cada reencarnação da Shayara e do Khufu, é isso? É, o Bom, Carter e que é a o Carter Kendra. Hall e a Kendra Saunders, né? Uhum. Então os dois eles são reencarnações que muito curiosamente têm sempre a mesma aparência. E sempre Né? se apaixonam e vão ser um casal. Sempre se apaixonam, sempre são um casal. Por conta desse histórico deles, de terem essa coisa meio de ser assassinados enquanto amantes, enfim. E estão predestinados a sempre reencarnarem, sempre se reencontrarem, despertarem os poderes dos gaviões e logo em seguida serem assassinados pelo Vandal, que vai roubar a essência vital deles para poder se manter imortal. Uhum. E porque ele é. Porque como todo bom psicopata, ele é apaixonado pela Kendra. É. E já que ele não pode ter o amor dela, ninguém mais pode, né? Faz sentido, né? Basicamente, faz muito sentido sempre. Né? Faz sentido sempre. Ok. Bom. Enfim. E aí é isso. Aí esses gaviões, para quem não conhece os quadrinhos, eles realmente eles são humanos, mas que têm essas asas que surgem do nada quando eles querem. E eles usam essa armadura, uma armadura super forte lá, né? Sim. Tem a ver com um metal enésimo, que é digamos que uma Guffin bem comum no universo DC, que é um metal alienígena, que é na verdade o que permite que eles tenham essa reencarnação e que o Savage seja
seja, como se diz, imortal, É. né? E faz parte da roupa deles, de algumas joias que eles tinham, enfim. Tem toda uma questão, digamos que, de desenvolvimento em relação ao metal enésimo, né? Pros personagens. E que mais? Acho que dos Gaviões do Vandal é basicamente isso. Aí, pra finalizar a equipe, nós temos o Mickey Rourke, que é mais conhecido como Rory na série, e o Leonard Snart, que é o Snart, que vieram do Flash também. Sim. Eles faziam parte da galeria de vilões do Flash, que são vilões clássicos do Flash, desde sempre nos quadrinhos, e saíram de lá para se tornar meio que um anti-herói, né? Mais ou menos. Agora sim, né? Agora sim, né? Nessa versão, pelo menos. Como eu disse, tem o Heatwave, que eu não sei como é que é o nome dele em português. Não é onda de calor, com certeza. Mas honestamente eu não lembro. Não lembro nem das épocas dos 52 como é que é o nome dele. E temos o Capitão Frio. Que é o quarto estágio do Mega Man 2. Não, brincadeira. Que é o Leonard Snart. Os dois são ladrões. Cada um, eles não têm poderes, por assim dizer. Eles têm duas armas que foram desenvolvidas na série do Flash pelo Cisco. Você vê como o Cisco é um cara, ponta firme, né? Ponta firme, né? Tudo né? Tipo, como o termômetro moral do Flash é sempre muito, né? Bom. E as habilidades deles estão aí focadas nas armas. São duas pistolas, uma de calor absoluto e outra de frio absoluto. E eles são dois ladrões no nosso período, né? Eles fazem roubos e tem um acordo com o Flash, mais um termômetro moral aí pra gente ver. Pra não matar ninguém, eles só roubam as coisas e o Flash fica de boa porque o Snart sabe a identidade do Flash. As armas, elas também refletem um pouco da personalidade deles. O Rory, como ele gosta de fogo, tacar fogo, gosta de incêndio, ver as coisas queimarem, ele é bem esquentado, literalmente. Ele tem uma personalidade bem estourada, quer sair pegando todo mundo na porrada e fazer o que tem que fazer. Ele é um e o Snart, né? Total, ele é total um brutamontes. E o Snart também, ele é frio e calculista. Planejador, sabe? Tem uma mentalidade bem de como se diz assim, o cara que vai planejar o assalto, né? Ele é o mente do crime, assim, né? Por assim dizer. Bem isso. Uma mente criminosa, né? Aquela coisa toda. E são esses os personagens principais, assim. A série vai trabalhar a dinâmica entre eles, a relação entre eles enquanto heróis, enquanto como mais que assim posso dizer, enquanto pessoas, eles vão ter relacionamentos pessoais e profissionais, por assim dizer, né? E aí o interessante é que eles não se juntaram por vontade própria, né? Eles são convocados a entrar nessa missão, então eles não, nem todo mundo queria estar ali da forma como está. E tem a questão de, tipo, caras como o Ray, por exemplo, ou o Professor Einstein estarem juntos de caras como o Snart e o Rory, que são bandidos, né? Sim, então a relação entre eles nunca tá normal e positiva. Tem sempre algum conflito, alguma rixa. Por que eu tô do lado desse bandido? Esse outro cara aqui só quer matar os outros, né? O Rory tá sempre querendo fazer alguma coisa estranha, né? Sempre. Não só ele, né? Mas. Né? Sim. E aí a gente tem os conflitos. E aí também tem os conflitos internos da Sarah. Tem a questão de como que a Kendra lida com o Carter, esse tipo de coisa, né? Sim. Eu acho que a relação da Kendra e do Carter a gente pode deixar mais pra segunda parte, né? Sim. Mas acho que, bom, a série em si, então, é uma série de super-heróis com elementos fortíssimos de ficção científica, focado em ação e aventura. Ela, ao contrário do Flash, que tem o monstro da semana, o vilão da semana, o poder da semana, ela vai trabalhar com um arco mais contínuo, por assim dizer, né? Então você pode pensar a temporada inteira quase que como um filme. Sim. Então as coisas estão acontecendo, termina um episódio, meio que continua já
no Uhum. próximo quase da onde parou. Ela, digamos que assim, é uma série que ela tem um objetivo, que é a questão de lidar com o Savage, Sim. e vai ter, digamos que, mini arcos, que eu, pelo menos, eu quando assisti, eu via muito isso. Tipo, os primeiros 3 episódios são um arco, depois mais 2 episódios, depois mais 2 ou 3, que lidavam com as situações em que eles faziam, mas que ultimamente eram situações que estavam levando pra conclusão, né? Uhum. Tipo, era uma jornada e aí você vai vendo os passos da jornada, entendeu? Eu acho que o formato dessa série, ele emula muito como que é quadrinhos, né? Na minha Uhum. opinião, né? Que você tem Sim, 4 ou bastante. 5 edições que formam um arco, e aí depois tem mais um em seguida que continua. Acho que é muito parecido, assim. Eles foram bem E que felizes. vai assim, e que vai levar pra uma conclusão maior e final, né? É, um grande finale. Sim, sim. Não, concordo, concordo. Então é isso, é ação, aventura e muitos toques de comédia. Ela Uhum. não é uma série de tom sombrio, né? Conforme a DC no cinema tá esse lado mais sombrio, nas séries ela tem um lado mais light, mais aventuresco, muita comédia. Alguns personagens têm bem mais comédia do que outros, né? Sim. Então é uma série mesmo focada pra você se divertir, assim. Ela não é excessivamente dramática, apesar de ser um pouco complexa por conta do tipo de história que Que ela tá tentando é contar, viagem no né? tempo, né? Cara, vai, segue rema na onda, cara, e vai, não encana com o que tá querendo lidar com. Porque qualquer coisa de ficção científica que a série tá dizendo ali pra você é só uma desculpa pra desenvolver o que eles querem, Sim, né? sim, Não, total. assim, eu digo assim, porque às vezes eu sinto que as pessoas ficam meio, mas tem viagem no tempo e que isso muda, mas quer dizer que fez uma coisa no passado, vai mudar o futuro e mudou a linha do tempo. Mano, Aham. desencana, mano, não se preocupa com isso. Eles só querem mostrar uma história, não vai afetar, acho que até agora não afetou as outras séries, nem vai afetar, É, isso sim. né? E não É, sei, no vamos fundo é ver depois isso. de Flash o que, A que vai ideia é mudar, né? desenvolver os personagens ali, né? Tipo, Sim. Eu acho que na verdade assim, o tema mais trabalhado e o que é o mais legal dessa série é a questão dos personagens. Os personagens, o desenvolvimento individual dos personagens é muito legal, né? Quando você pensa como que começa, que nem você falou, né, do Stein e do Jackson, como eles começam enquanto uma dupla, que eles necessariamente precisam ser uma dupla, né? aham, Como que eles começam a série e como que eles terminam a série, entendeu? A sim, temporada, né? Não a série, a temporada. Qual é a visão que o Carter e a Kendra têm no começo da série e qual é a que eles têm no final. E uhum, tudo mais, assim, acho que a Sarah até mesmo, né? Como que ela entra na série lidando com a questão do passado dela, né, de ressuscitar, e como que ela se vê seguindo essa linha, esse futuro das habilidades que ela tem e do que ela pode ou não fazer, né? sim, sim. Eu acho que tudo isso é o que é o mais legal da série, assim, ela é bem divertida nesse sentido, né? Ela traz muita coisa assim que não diria nem que ela não se leva a sério, porque eu acho que não é a verdade, mas ela trabalha com muita coisa com muito leve, né? Ela se leva meio a sério só que num tom muito leve mesmo, né? Sim, sim. Ela não é palhaçada, mas ela também não é depressivo, Marta, né? Uhum. Enfim. É... E aí realmente é esse tema. Acho que dois temas principais é o que é ser um herói Uhum, e também redenção, né? sim. Alguns personagens tiveram históricos bem sombrios, tipo a Sarah, ou Uhum. mesmo o Os Rick Night Wake. Aurora, É. né? Então, alguns vão trabalhar a redenção e outros o que é realmente ser um herói, né? Alguns Sim, estavam só brincando de ser herói antes, nem sabiam direito o que estavam fazendo e vão finalmente entender como que se é um herói mesmo, né? sim, sim, com certeza. E além disso, a gente também tem um pouco da questão de relacionamentos amorosos. Nunca a gente vai escapar pelo visto da CW. Sempre vai ter alguma Se coisa. é CW, vai ter algum casal. Sim, vai ter algum casal. Mas eu diria que esse é o tipo de relacionamento feito da forma correta, né?
Porque É, assim, dentro do que a gente vê assim, a gente tem a questão da Kendra e do Carter, e tem a questão do Ray, e o uhum. que acontece com o Ray, a gente vê que é uma coisa, tipo, que, meu, é possível de se acontecer. Depois a repercussão do que acontece também é tratada de uma forma mais, eu quero dizer assim, adulta. Mas você quer falar orgânica, na verdade. Eu quero falar orgânica. Eu quero falar orgânica, mas assim, não, mas é uma forma adulta, entendeu? Não é aquela coisa do tipo, ai, por que isso foi acontecer comigo? Levei um pé na bunda, vou ficar deprimidinho, a bad bateu. Não é, entendeu? É uma coisa assim bem, tipo, olha, realmente não era pra ser, aconteceu o que tinha que acontecer, Eles tipo, não eu te arrastam considero pra caramba muito e assim, tema, você né? era uma pessoa muito boa, foi muito bom o tempo que a gente teve, vai doer, mas segue seu caminho, eu sigo o meu, eu entendo, entendeu? Acabou, Então, eles não né? arrastam muitos temas e não tem muito vai e volta, assim, que eu acho que é um dos principais Pelo- problemas de algumas séries, né? Que fica Igual indo o e Dawson's Creek. voltando. Então, inclusive, realmente, acho que é a única dessas séries que realmente tem a questão do relacionamento amoroso inserido no próprio núcleo da história, né? Sim, Que realmente faz parte da história do Savage e deles a e questão isso do. ajuda a não tornar o desenvolvimento desse tipo de arco forçado. Sim, sim. Acho que Você sim. vê que não é uma coisa que, tipo, a fanbase lá, os fãs do Tumblr fizeram, entendeu? Não tem shipping no negócio, né? Até porque tem algo positivo nessa série que é o número de episódios, né? São só 16. Sim. Então não teve tempo hábil de fazer grupos focais e mudar os casais. E eu acredito que provavelmente a série já estava em grande parte gravada, né? Então. Apesar de que eu cheguei a ver um pouco, não fui muito a fundo, mas no Uhum. Reddit e também na internet de maneira geral, reclamando da Kendra, algumas coisas e tal. Mas reclamando do que dela? Que da história, não sei o que fica repetindo. Eu não fui muito a fundo. Não, Mas mas não é assim, que, não é que ele alguém pode não estar repete, velho. gostando, né? Não, eu entendo. Eu entendo dizer que é um repetir, mas não é que não é repetição. É o que é, né? É. É tipo, a Poderia ter menos? cerne. Poderia, velho. Então, mas a cerne do trabalho que. Mano, é que é difícil, a gente não deve comparar. A gente já falou isso aqui, né? Mas. Qualquer outro material que você vê, meu, Shayara e Kufu é a mesma coisa, Não, você velho. É tá sempre falando do quadrinhos, da origem. quadrinhos, até tipo desenho animado, cara. Até Não, é aquele Liga claro. da Justiça, assim. Tô falando de uma forma geral. Tô falando de base de personagem, vamos dizer assim, né? É isso, entendeu? É o relacionamento entre os Hawks, entendeu? É uma coisa que vem sendo trabalhada Pode em ser que a várias galera mídias de várias seja formas. mais puta com os atores também, né? Sei lá, Pode sempre tem essas ser. coisas também, né? Eu honestamente, dos atores, eu não. Assim, tirando o Savage, que é uma canastrice sem tamanho, e uma canastrice não boa, diferente do Snart, que é uma Ah, meu Deus. canastrice excelente. Agora com Dane-se vocês aqui, você. o presidente do fã-clube Capitão Frio. Mano, eu sou presidente. Quem quiser ser ouvisse é só falar comigo, velho. Cara, meu, é assim, o cara mais canastra com aquelas sorrisinho maroto de canto de boca, assim, Mano, forçando. Bom, isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. Ele é um vilão boa haha, velho. Mas e aí que tá, ele é totalmente ciente do Cara, ele é um vilão que quer barra-rice dominar o desse. mundo, velho. Não tem nada mais clichê bobo do que isso, né, velho? Mais um É, pouco, você tá falando do Savage, né? sim, do Savage. Ah, tá, Então, tá, tipo, por do isso que ele é um Savage. canastrão, né? Tipo, É, não ajuda, né? o Não que dá ajuda pra o comentar personagem é dele. que, talvez até como um ponto contra, um ponto negativo da série, as atuações estão na média e algumas Uhum, pra baixo da média. E algumas dividem opiniões aí, né? sim. Como, por exemplo, o Leonard Snart, o Capitão Leonard Frio. Snart é o melhor personagem de todos os tempos. Não, o Então, segundo melhor, porque o primeiro é o Warrior. no Reddit, realmente o Snart é muito popular mesmo. Tem que ver no TV Showtime Teve lá, uma você tem vez que que eu fui ver, tem tirar que ver as sarro, médias. no subreddit do Flash, falando que o ator devia aprender a atuar. Cara, eu fui Nossa, negativado, que acabou com o meu karma no Reddit lá, tá ligado? bem feito, mano. Bem feito pra você, quis pagar de intelectual aí.
Nossa, sou crítico de séries agora. Ah, vai cagar você. Pra mim tem que ser nível teatro Tem que ser, shakespeariano. tem que ser. Como é que é o nome da atriz lá do Orphan Black? A Tatiana Maslany. Isso, tem que ser nível Tatiana Maslany, é Mas o isso? nível dela realmente nem dá pra comparar, começa a ficar meio chato pra O qualquer nível, o série. nível dela é Ed Murphy, não é isso? Nossa, aí eu já não sei. Eu já não sei do que você tá falando. Ué, tem o mesmo ator interpretando 12 personagens num só negócio. Sim, ele só sabia fazer isso. Né? Mas eu acho que não é ruim, não, a média, assim. Eu acho que é padrão CW, assim. Você não vai Sim, ver sim. Breaking Bad ali, Game of Thrones, mas é bem decente. E, assim, como é um tom leve, aventuresco, de ação, Uhum. muito pautado em quadrinhos, as atuações que são meio canastronas, elas não ficam tão zoadas, né? Sim. Porque, meu, eu falei, o vilão é um balhaha mesmo, sabe? O Captain Cold, ele também é um estereótipo de anti-herói ali e tal. Sim, Acaba naquele ficando momento ele legal é. mesmo. Eu entendo o Uhum. following aí do Captain Cold. Você entende porque se você não entender, você apanha, né, velho? É só isso. Simples assim. Nossa. Mas é isso. E acho que assim, pra ir fechando aqui, concluindo, eu Uhum. acho que a série é pra quem curte algo bem mais leve mesmo, assistir algo assim sem grandes preocupações. Tem muita ação, muitos efeitos especiais, mais ou menos no padrão Flash, né? Uhum. Então, tem coisa de nave, tem coisa de superpoderes, tem batalhas com vários caras fazendo coisas ao mesmo tempo, cada um usando o seu poder. Então, acho que é isso, assim. Que outros pontos fortes você acha? Eu acho que você disse todos, cara. Acho que a gente falou também bastante coisa aqui já a respeito disso. E a É... única coisa contra realmente que dá pra dizer é, tipo assim, você não gosta de sci-fi, ficção científica, não Sim, gosta de coisas de super-heróis e acha essas plots de viagem no tempo muito bobeira, sim. né? Eu acho que eu diria até que assim, se você não. Se você tá em dúvida, assiste um pouco de Flash, assiste um pouco. Vai ler um pouco sobre Arrow, não vai assistir não, só ler um pouco. Você lê na Wikipédia rapidinho. Rapidinho lá você pega tudo, cara. Tem 4 anos só, bobagem. Tem 4 anos que não Vê aconteceram se, tanto quanto se, você se isso. imagina. Não acontece tanta coisa assim não, viu? Vai lá, vê o que você acha. Pareceu interessante? O que a gente falou também aqui, né? Pareceu interessante pra vocês? Pode ser só série. Eu, assim, é uma série que eu não tenho problema nenhum em admitir que é uma série que mais é bobinha e tranquila, assim, super fácil de acompanhar. Ela é mó divertida. E, E vários e você vai dar episódios tem risada, você vai épocas do ficar tempo. tenso, você sabe? Tipo aquela coisa, assim. Os caras É vão pro bem. faroeste, mano, vão Nossa senhora. vão pro Vão pro passado, futuro, vão pro futuro, vão visitar a Europa na Segunda Guerra, anos vão 70, pra, anos vão pra 80. Rússia durante a Guerra Fria, né? Tipo, é bem divertido, é bem divertido. A série é bem da hora e que quem acompanha o universo DC na TV não tem desculpa. Tem que acabar assistindo, não quero nem saber. O que você tá É fazendo ouvindo obrigatório. esse podcast? Eu devia ter visto. Então é isso. Pra quem não assistiu a série, a gente agradece aí a orelha de vocês. Agora a gente vai para um intervalo, breve intervalo de 30 segundos. E volta aí com a segunda parte do podcast com os spoilers livres e falando e abrindo aí tudo o que aconteceu na série. Não esqueçam aí de curtir a página do Facebook. Nós também estamos disponibilizando os episódios mais antigos através do YouTube. Quem quiser pode ouvir por lá, se não está confortável nem com o SoundCloud nem com o iTunes Store. E é isso aí. Até a próxima, Então é pessoal. isso. Valeu. Falou aí. E para quem fica, até daqui a pouquinho. Warning, spoiler alert. Warning, spoiler alert. E aí, galera, então começando aqui a nossa segunda parte, tentando comentar alguns pontos do Legends of Tomorrow, já com spoilers. E acho que a gente podia começar já falando
quais são os nossos episódios favoritos aí, né? Eu tenho só um. Eu digo no plural porque é eu e você, né? Ah, tá. Ah, Desculpa. Você quer começar falando, Grosso. senhor Nelson? Eu quero. Se você Eu vou- se for o mesmo que o meu, O você tá que você vai demitido. fazer? Eu tô demitido. Nossa. Vou parar de ganhar dinheiro com esse podcast. Ai, meu Deus. Eu diria Se que isso o... revela pro povo. Ah, droga. A gente não pode falar que a gente recebe subsídios da Lei Rouanet pra fazer isso aqui, né? Na verdade, eu tô recebendo da CW pra falar bem de Legends of Tomorrow. Bom, o meu preferido ficou no episódio 9, intitulado Left Behind, que é a questão do Cronos, que é um episódio focado nele e quando ele é revelado. Plot twistzinho. Plot twist. Super plot twist. E pra mim foi um dos melhores e foi a partir daí que você vê o quão absurdo e legal é a história do Mickey, né? Ele era um personagem totalmente qualquer coisa, né? Tipo, largado lá no meio da história. Ah, mas era, né? Ele tava ali só na sombra do Snart e de repente você vê que ele pode ser uma coisa mais complexa. O cara fica, sei lá, contas eras treinando lá passando na mão dos senhores do tempo e tudo mais. Uhum. E... sabe, desenvolve uma camada toda. Uma não, né? Várias camadas aí pro personagem. E que, pra mim, assim, foi um dos melhores pontos da série, entendeu? Uhum. Você vê, você tem todo aquele desenvolvimento, você tem, beleza, você tem lá a questão do Carter da Kendra, você tem a questão da Kendra com o... Carter. Não, Ray. o Ray. Esse episódio é aquele que cada um vai pra um lado, né? Isso, É bem da hora aí, mesmo. então, e aí você tem, tipo, toda aquela coisa assim acontecendo, e aí você ainda chega e compila ali no negócio do Cronos, entendeu? Eu acho, sei lá, eu achei um dos melhores, mais assim, mais fluidos, que mostrou bem assim essa questão também da viagem no tempo e como que isso afeta eles, né? Porque os caras passaram 2 anos no passado lá, então é isso, entendeu? Tipo, eu acho que isso que é o mais legal. E culminando no momento do Cronos é que, assim, fechou assim com chave de ouro esse episódio pra mim. Sim, o Cronos, que era o mercenário que tava atrás deles desde o início lá, Desde né? o início era, na verdade, um dos colegas deles. Pam, pam, pam. Dun, dun, dun. Depois de ter sido, entre aspas, morto, né? Sim. Esse episódio é muito bom mesmo, é bem da hora. Acho que Sim. Pra mim, esse foi um dos melhores, assim. E realmente um dos que mais... até esse momento eu achava que o Rory ia ser só uma piadinha de mau gosto, assim. Eles não fizeram muita coisa com ele até esse momento. Exato, então até aquele momento ele era só uma sombra ali, né? Tipo, tava indo tava indo com going through the motions, né? Ele tava meio que indo só na onda dos outros lá e seguindo o que ele tentou ser um pouco ser ele mesmo naquele momento em que eles vão pro futuro e ele quer ser um cara de gangue, fazer não sei o que lá, né? Aquelas coisas meio bobagem, e aí depois você vê que na verdade o cara tem toda uma complexidade de ser vilão e ser querer se vingar por ter sido abandonado e tudo mais, né? Ele acabam tendo vários episódios subsequentes a esse que trabalham mais, né? As questões dele, negócio quando ele tá na prisão lá e etc. Sim. Até culminar lá com o episódio final. Realmente surpreendeu, assim, até o ator que também parecia ser bem limitado, assim, conseguiu fazer algumas coisas, né? Sim. Deram um espaço pra ele fazer várias coisas mesmo. Isso é bem legal. Isso aí. E o seu, qual que é? O meu episódio favorito, ele é bem simplista, não tem nenhuma grandes desenvolvimentos. Não tem gimmick. Não tem nenhuma gimmickzinha de plot twist vagal. Episódio 12, episódio que a Pilgrim tá indo atrás deles. Os Time Masters resolvem que os caras têm que morrer
E o jeito que os Time Masters costumam acabar com as pessoas é deletando eles da linha do tempo, matando eles quando jovens, né? Sim, sim. De preferência quando bebê, né? Tipo, aí eles mandam a tal da assassina Pilgrim, que A peregrina. a peregrina aí, que é bem da hora. Acho que não é um episódio que acontece grandes coisas, não tem grandes envolvimentos, mas a Mas vilã é tem- bem legal, ela tem o poder de Sim. parar o tempo, que é absurdamente foda. E aí eles têm que também voltar no tempo pra proteger a versão jovem deles, né? E Uhum. aí tem que descobrir quem que ela vai matar primeiro. Fica esse jogo de gato e rato temporal, né? Uhum. Acho que é basicamente isso. É um episódio que mostra o quanto que pode ser bem divertido trabalhar com essa questão de linha do tempo Sim. e vai e volta e não sei o quê. E ainda junta com um bom vilão que tem um bom desenvolvimento, habilidades legais, né? Acho que isso também é bem da hora mesmo. Uma pena, um vacilo tremendo dela acabar morta, né? Cara, ela é só uma, né, das personagens aí também. Vai que Devem ela é ter uma outros. versão, né? Devem ter outros que dominam esse mesmo poder, né? Então, a gente pode esperar que de repente com os Senhores do Tempo lá, já os Time Lords sendo, digamos que desabilitados a operar, vão existir alguns rogues aí, alguns, como que se diz, né, alguns elementos aleatórios aí que podem sair de lá e roubar a tecnologia deles e sei lá, enfim. Muita coisa que pode acontecer, né? As possibilidades que abrem aí pra isso são bem amplas, né? Sim. A série, pra quem não sabe, ela foi renovada já. Então, Sim. quem curtiu ainda vai ter uma sequência. O que a gente não sabe direito ainda, pelo menos nesse momento de gravação aqui, é como que vai ser essa segunda temporada. No início prometeram que é uma série que a cada temporada teria uma variação da equipe, Uhum. né? Então acho que a gente Sim. vai ter um entra e sai, né? Talvez fiquem alguns e Até, saiam e a entrem outros. princípio o que a gente teve foi a saída dos Gaviões. Assim, do que a gente sabe do episódio final. Aham. Né? Que agora a gente tá falando de spoiler, já tá aberto aqui, então vamos falar, né? Não, não, sim, sim. Mas eu digo que não teve nada, nenhuma confirmação da CW, Não, né? sim, sim, não, não. Até agora só o que a gente sabe é o personagem que entrou lá, que é o. Como é que ele chama? O tal do Rex lá. Isso, Ele tem um ele codinome mesmo. lá, né? Qual que é mesmo? Tem. Vamos ver se eu É o vejo. Rex Tyler, ele. É o Rex Ah, Tyler. o Our Man, né? O Homem-Hora É lá. Homem-Hora, isso. Então, o casal resolve dar um rolê e se descobrir lá, né? No Que final. por mim poderia ser uma nova série spin-off. Eu tô super topo, tô aí apoiando a CW em fazer. Mano, Será que se faz crime sustentava procedural. Meu, crime procedural, velho. Ia ser super, super legal, velho. Não tem com problema nenhum. quem? Com o Carter? Com os dois, com os gaviões, cara. Não tem problema. Crime procedural, velho. Cara, faz Tipo, eles qualquer vão ficar na coisa, cidade velho. voando lá, achando uns bandidos. Faz Tipo, qualquer coisa, velho. Tem um monte de coisa, mano. É material de quadrinhos, velho. Deve ter, tipo, 70 anos de material desses dois aí. sim. Não é possível que não dê pra adaptar alguma coisa, entendeu? Eles podiam até fazer séries com outros antepassados deles, né? Tipo, Meu, tem infinitas possibilidades, entendeu? Nossa, eles podem fazer no mesmo esquema do Savage, de alguém que tá viajando ali pelo tempo, alguém que ressuscita. Deve ter uns personagens na DC que ressuscita também, além deles. E que não necessariamente foi trabalhado ainda e que, tipo, vai render alguma coisa, entendeu? sim, e até em última instância trabalhar com coisas de Tanagar lá, sei lá, qualquer Então, outra. meu, tem assim, as possibilidades. Cara, eles podiam ir pra Tanagar, velho, sei Aliás, lá. a única coisa que eu diria como ponto contra essa ideia é que os atores realmente não são muito carismáticos mesmo, né? Isso talvez seja um ponto que seja difícil dos caras abrirem um spin-off. Não tem tanto problema assim com eles, não. Não, eu também não tenho lá um problema gravíssimo, né? Mas eu acho que eles podiam trabalhar muito com o conceito de temporadas super curtas, assim, de 6 Uhum. episódios, uma coisa mais pontual. Meu, podia fazer várias coisas, entendeu? Várias coisas. Como eu disse, as possibilidades são infinitas, velho. O material tem, só falta a vontade deles fazerem. O que a gente deve ver é eles no Arrow ou no Flash pontualmente, já que eles não Sim, vão estar no Legend of Tomorrow, supostamente, né? O que não quer dizer que eles podem aparecer no meio da história por conta de alguma questão, né?
Já que a gente não tem confirmações específicas ainda, né, do É, cast. porque provavelmente eles devem ainda estar fechando as séries e atores e tudo mais, né? O que eu acho legal é, bom, acrescentar Arrow, o Our Arrow, Man. Arrow não sei de nada o que pode ser dessa série, prefiro nem comentar. Ah, sim. A gente ainda vai falar desse treco ainda, quando Mano, a hora chegar. eu acho que a gente tem que fazer um episódio pra falar de Arrow, e falar assim, tipo, a gente vai ter que falar de Arrow, Supernatural e, tipo, por que você ama odiar essas séries, entendeu? Eu acho Ah, que esse sim. que é o episódio que a gente tem que fazer pra quando for falar deles. Mas. Não, mas então, em relação à próxima temporada, que eu gostaria de ver personagens novos mesmo, assim, eu já achei legal Uhum. ter adicionado o Our Man e, tipo, acho que eles tinham que realmente focar em expandir o universo desse, Sim, e ter as participações especiais, né? Como a Hum? gente teve como chama lá o do Faroeste, O Jonah Rex. Jonah Rex, Então, entendeu? podia ter o Podia Jonah ter Rex uma de novo. expansão aí com, já que eles estão lidando com outros personagens, a gente podia ter o Constantine, É, o Constantine por ainda tá on the favor, loose né? aí, né? Tá solto Por por aí. favor, né? Ele podia ser fácil dessa linha aí, podia fazer pelo menos uns 3, 4 episódios tranquilamente, né? É, eu não, dependendo de que arco de história eles querem fazer, era só ter Uhum. uns elementos sobrenaturais. E Que aí falar, colocar mano, a ele gente lá, precisa mano. chamar o John aqui. Não é? Isso se eles não fizerem a série que eles deveriam fazer, que é a Liga da Justiça Dark, né? Que até hoje É. os caras têm medo de fazer sucesso, Não é né? que eles têm medo. Vamos falar em termos de Warner mesmo. Eles são imbecis, eles ficam valorizando os filmes que nem existem pra, tipo, tentar, sei lá, vamos dizer a verdade, né, tentar combater esse, esse vírus aí Marvel que foi pego pela galera e não chega em lugar nenhum, né? É, eles não têm direito a um plano do que eles querem fazer e eles Ele, são bem então, eles, atrapalhados. Ia ter eles o não filme da Liga sabem. Dark, aí cancelou, e aí ia ter uma série, aí nunca falaram mais nada. Então, e fica nisso. E aí você fica só com vontade de ver o personagem ser desenvolvido e nunca vê o O personagem se Constantine desenvolvendo. também, eu não duvido que possa ter ideias de virar filme de novo, e não sei o Né? quê. Então é uma eterna palhaçada mesmo. O pouco que a gente tem com Legend of Tomorrow, Flash e Arrow, já tem que agradecer, né? Porque se fosse Sim. depender desses caras. Isso se não resolve colocar algum personagem do Legends em algum filme e aí ele tem que ser cortado da série, né? Igual É. acontece com Arrow, que a gente tem evidências. Ou algum ator cretino resolve fazer revival de série morta. Você tá falando especificamente de Eu alguém, tô né? falando especificamente de alguém, né, cara? Eu não sei, eu tô dizendo isso, mas sei lá, parece que tem gente que gosta muito do Prison Break. Prison Break. É, tem um Do... following aí, né? Tem, tudo tem, né? Até Tudo. Firefly com 12 episódios, 10 nem isso tem. Mas, né, não é critério pra nada, mas, enfim. Vamos lá, acho. Eles querem chutar cachorro morto, o cara vai lá querer fazer Ao mesmo participação. tempo, o fato de não ter de Wentworth Miller e do Dominic Purcell estarem Uhum. ocupados pode ser legal de abrir espaço para outros personagens novos, né? O que eu acho legal, Então, eu tô bem mas é que empolgado tá, de né? coisa nova. Como que chama o Purcell, ele não saiu, né? Ele não saiu, mas se essa desculpa aí é uma desculpa real, por que não afetaria ele, né? Porque ele morre no primeiro episódio do remake É, você ficar falando isso, Uhum. essa bosta acontece. E aí, eu só vou ter. Tô chutando como Você tá qualquer um chutando cara e no acertou. Reddit. O cara acertou um E spoiler. aí? Eu jogo na Mega Sena e ganho, então, agora? Mas não tem aí, mano. É como. É fan theory, cara. É teoria de fã. Tem Não, eu essa. não duvido que tenha isso, mas enfim, tipo, achei que na época que falou isso me chamou a atenção de que ele não pode É participar tipo por assim, se favor. você não assistiu a primeira temporada de Game of Thrones, e aí você descobre que na segunda temporada de Game of Thrones o Sean Ben tá fazendo uma série como principal, você começa a falar tem alguma coisa estranha, né? Sim. Aí é aquela velha expressão, né? Algo fede no estábulo, bicho. É, realmente séries tomam um certo tempo dos caras gravarem, Uhum. né? Não sei quantos episódios vai ter essa Prison Break e tal, mas realmente pode tomar um certo tempo e ele voltar depois, né? E também tem as questões de logística da série, né? Uhum. Porque, tipo, como que se diz, a série A Legends of Tomorrow é gravada no Canadá, né?
Sim, dependendo de onde estiver gravando o Prison Break. Se eles pode forem ser bem gravar como era, tipo, sei lá, Supergirl, que era gravação em Los Angeles, aí é, né, tipo, o cara ficar indo e vindo pra gravar a série é complicado, né? difícil. Sim. Ainda mais se, tipo, dependendo do tempo, esse tipo de coisa, né? Não sei. Não finge entender como que funciona a produção de série, mas eu imagino que tem algum problema disso, né? Sim. E em relação, então, o arco, assim, como acabou a temporada, o que você acha? Você acha que foi satisfatório? É assim, na média, eu acho que foi bom, entendeu? Eu acho que teve alguns pontos fortes, como a gente falou dos episódios aí que a gente gostou, acho que são 2 episódios bem diferentes, com pontos fortes bem diferentes, e que tipo, dá pra valorizar muito na série. E tem também aqueles pontos mais fracos, alguns arcos que não ficaram tão, sabe? Ficaram mais ou menos, umas coisas meio, sabe? Tipo, você fala, tá, né? Tipo, não é ruim, mas sabe? É pão com queijo. Não é bom Faltou nem alguma coisinha ruim. ali junto, Aí entendeu? tem uma cena de ação legal, você fica feliz e tudo bem, né? Tipo, Então, tipo, o que eu tô falando, é um pão com queijo, velho. Aí você podia botar um tomatinho, uma cebolinha, tal, alguma coisa pra incrementar. Não teve, mas tá bom, mas não tá ruim, entendeu? eu acho que Mas no geral é isso, cara. Acho que, tipo, fora que assim, tipo, é aquilo que a gente falou, é divertido, entendeu? Tem toda uma coisa assim, tipo, de. Aquela coisa mais light, que não é uma comédia propriamente dita, mas não é algo que se leva tão a sério, entendeu? acho que sim. E eu, de forma geral, fiquei satisfeito com o desfecho, assim. Na verdade, o episódio final, Hum, talvez se eu fosse levar um pouco mais a sério, tipo, em questão de densidade de história, eu teria escolhido ele como favorito, assim. Porque ele realmente eu achei bem da hora, assim, esse conceito do Savage usar lá as versões dele lá pra ficar no tempo fazendo coisas sim. e Então, na verdade, etc. quando eu vi isso, eu pensei muito, que você não assiste, mas eu assisto, eu gosto muito, que é o Agents of Shield, Hum. que hoje, acho que pra mim, pessoalmente, em termos de série de super-heróis, tá só perdendo pro Powers, hoje, Mas ela não é porque uma série de Powers, super-heróis, né? ela acabou sendo, viu? Ela Meu acabou se Deus. transformando, né? É uma série que mudou bastante, velho. Eu sempre falo isso pra você. É uma série que mudou bastante. É uma primeira temporada horrível. Assim, no sentido de temporada, porque tem, tipo, sei lá, uns 8 a 10 episódios que são, assim, totalmente sem sentido, desprovido de propósito, e de repente ela começa a se encontrar e ela se desenvolve. A segunda temporada é muito boa, a terceira temporada é maravilhosa. Powers é aquilo que a gente estava conversando outro dia aí, que, né, tava explicando pra você. Ela teve uma primeira temporada boa, sólida, teve alguns também. A mesma coisa, assim, mesmo sentido de Legends of Tomorrow. E depois vira uma coisa muito boa. E o ponto que eu queria chegar, que do Agents of Shield, É bom você que chegar em algum ponto é mesmo. bom mesmo, né? Porque você sabe que eu gosto de falar. Que a questão é que assim, o que determinou que é um bom final de temporada, velho, é que ela pega todas as coisas que aconteceram durante a temporada, entende? Então, tipo, o desenvolvimento das habilidades do Firestorm, a capacidade do Ray de fazer as coisas, o entendimento dele melhor do que dele, entendeu? Enquanto habilidade, Uhum. a questão da viagem no tempo, que foi trabalhada entendeu? Tudo que foi trabalhado durante a temporada foi utilizado no final, entendeu? Então não fica nada solto. E eu acho que é isso que faz um bom fim de temporada, sabe? Acho que sim. Principalmente nessas séries que são mais voltadas pra ação e tudo mais, né? Drama a gente sempre geralmente tem, né? Porque o que importa mais é o desenvolvimento ao longo Eu acho que ela não é e uma não só a série. conclusão. Não é uma série assim genial em termos de roteiro, Uhum. mas eles são bem. Eles seguem bastante assim uma cartilha. São coesos, né? Não, assim, também, mas assim, uma cartilha de saber distribuir plot twists de maneira mais ou menos homogênea ao longo da season. Tipo Uhum. assim, os caras da CW são bem mecânicos nessas questões de São. roteiro. Então eu acho legal, por exemplo, a questão dos Time Masters, no fundo, estavam alinhados com o Com o Savage, então Savage, eles vão assim. distribuindo uma série de eventos para Uhum. você ficar ficando satisfeito ao longo da temporada. Sim. E realmente o último episódio culmina com todos os Com, conceitos aí com sendo levados à todos. última potência. Exatamente.
O negócio deles terem que matar ele em 3 lugares diferentes ao mesmo tempo, acho que ficou bem da hora, ficou bem interessante. Nem imaginaria que eles iam pirar tanto com isso. Uhum. E, sei lá, eu fiquei bem satisfeito. É uma série que a gente falou já muitas vezes. É uma série mais pra se divertir mesmo. Sim. Ela pra não tem uma ficar- carga dramática absurda. E eu acho que Uhum. dentro do que ela se propõe, ela cumpre. Então, sei lá, o que eu quero ver nas outras temporadas que vão fazer é mais disso, assim. E de preferência com novos heróis, etc. De Sim, repente. cara, pra mim, quanto mais melhor, meu. Por isso que eu tô falando, tô brincando aqui com aquela relação do spin-off dos Gaviões e tudo mais. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem que aparecer mais personagem, ter mais série. Quanto mais série de super-herói, pra mim, melhor. A Entendeu? DC tem uma quantidade ridiculamente grande de heróis e vilões que não tá nos filmes, não tá em lugar nenhum, eles poderiam Cara, e usar. tem muita gente, e muito personagem que a gente não conhece, que a gente. Tipo, mano, pensa que, tipo, os caras existem desde os anos, sei lá, 20, 30, 40, velho. Personagem que surgiu há mais de 80 anos, entendeu? Já Aham. teve várias versões, e por que não pode ter uma versão nova, entendeu? E a DC tem uma coisa que é legal, que é muito. Tem muito personagem que não necessariamente tem poderes, mas tem habilidades, entendeu? Aham. Meu, pensa quão legal não seria uma série do Questão, por exemplo, entendeu? Ah, total. A série do Questão seria muito foda, na verdade. Meu, seria uma série assim, tipo, genial, procurando teorias de conspiração e fazendo, meu, se for bem escrita, se for bem montada, seria, meu. E ele poderia muito bem aparecer, fazer uma participação. Que como a gente disse antes, né? Como tem essa questão de mini arcos, por exemplo, Jonah Rex aparece o quê? 2, 3 episódios, não foi? Não, ele apareceu um só, mano. Foi um só? É, Eu lembrava de 2, mas tudo bem. Você tá falando que sei lá. Não, tudo bem, deve ser isso. Bom, que seja, entendeu? Ele aparece, ele faz parte de um arco, ele tem Ele um tinha total a ver, desenvolvimento. né? Ele tinha a ver com o Então, Rick Hunter ele fortemente. tinha. Exatamente. Por que não mais outros personagens, entendeu? E já que lida com viagem no tempo, personagens futuros, personagens do passado. Tipo, quando que vai aparecer o Impulso? Quando que vai aparecer? A gente já tem já foi mencionado num dos. Quando eu digo mencionado, é bem easter egg mesmo, né? Que apareceu o anel da Legião dos Super-Heróis no Flash. Ah, tá. Meu, Legião é outro bagulho, velho. É insano, tá ligado? Tem, sei lá, deve ter na base dos 5.000 personagens da Legião, sei lá, entendeu? Tem muita coisa pra colocar, né? Então, Iam colocar assim, até o Omaki nesse negócio aí, velho. Não, aí você já tá chutando pau da barraca, perdeu a graça, acabou o podcast. Obrigado, gente. O cara tá puto, mano. Nossa. Se Não, não tivesse toda essa palhaçada de direitos autorais e os cambal, podia ter sim. coisas de mexer até com os Então, Wayne mas ao longo dos séculos. isso é uma coisa assim que eu vou ter que fazer um curso pra entender, porque até onde eu entendo, a DC ela é diferente da Marvel no sentido de controle de propriedades intelectuais. Porque enquanto a Marvel tinha os estúdios Fox e Sony controlando algumas das propriedades intelectuais, tanto para filme, quanto para série, quanto para jogo, quanto para qualquer outra coisa que você falar, tudo que é DC é propriedade intelectual DC com liberdade de desenvolvimento dos outros. Então da quando Warner, a gente, basicamente. sim, é tudo grupo Time Warner. Então até pensando aqui, se Mas você for mas pensar, a Marvel também não deixa fazer coisas nas séries, né, mano? não deixa, mas o que eu quero dizer é assim, que as propriedades intelectuais são deles, entendeu? Tipo, eles o que a, vamos dizer assim, o que a DC não tá com dificuldade de entender, e eu acho que talvez você possa me explicar isso melhor, porque você já chegou a comentar a respeito disso, é por que eles têm essa dificuldade de separar o mundo das séries do mundo dos filmes, entendeu? Tipo, eles o separam. o filme da Liga da Justiça vai ter o Flash, então a gente cancela a série do Flash, porque o Flash vai aparecer lá, e aí o pessoal vai ver que não é o Gustin Grant e vai falar, nossa, e agora? Minha vida não consigo mais. Realmente eles estabeleceram que são mundos diferentes, né? Então, e aí por que então? Por que tirar a Amanda Waller do Arrow, então, entendeu?
Porque eu acho que é mais questão fazer o de, que... de ineditismo no cinema e não fazer as pessoas, sei lá. Sei lá, meu, né? Não Então, e sei, teria que quem perguntar pra diz que esses o... caras. Então, e quem diz que o público do cinema vai assistir as séries, entendeu? Não vai. Mas assim, no caso do É... Deadshot, a Amanda Waller eu acho meio inútil, mas o Deadshot, por ser o cara do Will Smith, Uhum. realmente, sei lá, né? Eles. Já Ai, existe o ele Will numa Smith é série. tão estrela que ele não queria concorrência, né? Mas Só você se for... não duvido que seja isso, viu? Ele é É, eu bem não duvido considerado também. um cara bem metido, assim. Uhum. Mas é basicamente isso. E no caso da DC, também como no da Marvel, em algum grau, né? Pelo menos a gente tem uma Uhum. desculpa de que realmente existem várias terras, né? Infinitas terras. Sim. Então você pode imaginar que o Batman vs Superman aconteceu numa terra que não é a do Flash, né? Sim. E você pode rezar para que um dia elas vão se unir, mas elas não vão, né? Então, e mesmo que um dia elas se unam, você vai ver o Ezra Miller interagindo com o Gus Grant, sendo os dois o Flash, entendeu? Mas seria mó da hora aí, velho. Isso não vai acontecer nem fudendo, né? Não, é óbvio Mas que seria não, da mas hora até. tô só dizendo que assim, é uma coisa que eles deveriam abraçar mais do que qualquer outra coisa, porque quando você pensa em personagens secundários, tipo como chama o mercenário lá, Quem? o O Deathstroke. Deathstroke? Isso. O Deathstroke. Tipo, por que tirar o Deathstroke de lá, entendeu? Por que não continuar com coisas do Deathstroke? Sim, isso daí já é foda. A gente não sabe direito ainda, mas Então, provavelmente eles vão mexer com esse personagem no cinema, mano. então, Não sei. exatamente. Esse é o meu ponto, entendeu? Cara, isso daí esquece. Porque, Isso daí tipo, ó, você vai tem só piorar, problema. mano. Você vai ver. Parece que os executivos eles têm um problema assim, não, mas esse ator aqui é um personagem da série, como é que ele pode ser o mesmo personagem no filme? Que tinha um easter egg de ter a Harley Quinn no Arrow? Que Lembro que ela só aparecia dá a cela uma. dela. Tipo, mano, Parecia a Cela ela falando lá só. acho que os caras falaram, a gente vai ter ela um dia. Aí avisaram, então, vai ter um filme aqui, galera, esquece. É. Então, sei lá, acho que as esperanças são mínimas e vai só piorar esse negócio. O que É a eu acho, mesma coisa que você. o que eu acho que pode ser bem você- interessante. é. Pô, pode falar aí. Não, e fora que você tem que pensar que nesse universo Arrow, você não tem o Batman. O que tem? Você não tem o Batman. Não tem, ele não Não existe. tem, entendeu? É isso que eu acho mais assim. Fora de coesão desse universo, entendeu? Nessa terra o Batman não existiu. Tá Nunca ligado? existiu, né? Então, assim, é bem O complicado Bruce de você Wayne lidar morreu no com. E assalto. todos os vilões do Batman foram pro Arrow. Né? O que eu acho que pode ser legal, aí já também no nível da especulação, acho que ele é bem Uhum. promissor a história da Supergirl se juntar ao CW. E a gente tem alguns indícios de que pode ser que a terra dela seja unida à terra do Flash e do Arrow, que seria ter a mitologia kryptoniana na Legends of Tomorrow em algum grau também, Eu futuramente. espero que como eles já introduziram o conceito dos Tanagarianos, Uhum. a gente Viagens tem alguma espaciais. coisa. Meu, nossa, Não, só eu que eu acho que por quero, isso mesmo. Acho que só que eu quero da tinha vida. que tinha que introduzir conceitos de viagem espacial e, mano, eu acho que a mitologia kryptoniana Uhum, seria muito bem-vinda, na minha opinião. Acho que se a gente vai falar ainda da Supergirl especificamente num episódio sim, separado, mas uma coisa que foi legal na série é explorar justamente os personagens que não estão nos filmes, etc. E os uhum, arcos tipicamente kryptonianos que a gente está acostumado nos quadrinhos, né? sim, Independente de ter algum personagem que tá no quadrinhos ou não, né? Acho que eles exploraram bastante coisas sim, bem com legais. certeza. E até, sei lá, de Daí, repente apareceu o Maxwell Lord também. Que ele é um cara que na DC, nos quadrinhos, ele aparece em muitos arcos de heróis ele é diferentes. tipo o rei do crime, né, velho? Ele aparece pra todo mundo, Ele né? tá sempre fazendo alguma tramóia lá. Tipo o Dr. Doom, assim, o cara é mó asa, assim, tipo, que virou onde colocar, bota o Doom aí, saca? Tipo, O que seria ele muito é legal ele tipo isso. aparecer mais, de repente, no Legends e nas outras séries, porque ele é Uhum. o Lex Luthor que a gente nunca teve no cinema, né? Só que bem feito, né? É, não é É o nenhum. Lex Luthor, só que bem feito, né? Não é nenhum, sei lá, pateta Uhum. piadista. É. Apesar de não Então, ser nada genial também. recentemente o maninho lá quis se justificar, mas deixa quieto, né? O Jesse lá, né? Uhum. Mano, volta Mas pra é casa. isso. É isso, tem mais alguma coisa que você queira falar? Acho que é isso mesmo. Acho que a série. Eu acho que assim, quem
Quem gosta tem que de Flash e de Arrow tem que assistir essa série mesmo. Eu acho que é uma série que tem muito potencial pra ser trabalhada, tem personagens interessantes, desenvolvimentos interessantes. E tomara que na segunda temporada que já tá confirmada aí, ela só melhore, né? Que Espero potencial que ela continue tem. com um formato de 16 ou menos. Isso é muito Cara, bem-vindo, isso mano. aí é um problema, viu? E é capaz de jogar pra 20, né? Porque renovou, Foi provável, viu? Mas sei lá. Porque você sabe que assim, é que eu não sei como é que tá o estado da The 100, né? The 100 lá. Mas ela começou com 13, foi 13 na primeira, 13 na segunda, a terceira já teve 16. Eles vão subindo, né? Tipo, Então, eu não sei se eles vão subir, eu não sei se eles. Porque a série meio que indica que já vai ter um final da série, entendeu? é. Mas eu não sei se é por isso, se foi confirmada já uma quarta temporada, agora eu não lembro. Porque assim, o que é legal o que mais me atraiu no Legends é essa questão que eu comentei, que é uma coisa só, Uhum, né? É uma uhum, história quase que contínua, que diferente do sim. Flash, que tá toda hora quebrando o fluxo e o ritmo. Uhum, Então eu gostei muito disso. Então, quanto mais episódios você tem, fica mais difícil fazer isso. sim, sempre, E né? aí eu temo um pouco pelo fluxo e ritmo da história, caso joguem pra 20, 24, né? Sim. Mas sei lá, né? A gente vai ver, ainda realmente não tem nenhuma notícia muito oficial. Eles falaram que Uhum, iam começar a divulgar coisas assim que o Flash acabasse. O Flash acabou faz pouco tempo, então logo mais deve sair alguma notícia, né? ah, sim. E é isso. Eu, sei lá, acho que esse universo DC na TV tá cada vez mais interessante, tirando o Arrow. E espero que continue assim. Espero que tenha até novas séries aí também. Sem comentários pra você. Mas infelizmente é. Bom, é isso aí. Esse é o que a gente tem pra hoje. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos posts aí no Facebook. Também lembrando mais uma vez que nós estamos disponíveis lá como Em Série Podcast. Temos o canal no YouTube para quem quer acompanhar os episódios mais antigos. E para quem não está aí confortável com as plataformas do SoundCloud e iTunes. Qualquer coisa deixem comentários para nós e é isso aí, pessoal. Até a próxima. Então valeu, pessoal. Até mais. Falou.